Olá, meu povo, e sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de astronomia. Na aula passada nós aprendemos a categorizar os principais corpos celestes que nós iremos estudar no nosso curso. Vimos o que são estrelas, o que define um corpo como um planeta e até a diferença entre asteroides, cometas, meteoros e meteoritos. Falamos bastante também sobre uma coisa chamada Sistema Solar. Mas afinal, o que é Sistema Solar e de onde ele veio? E é justamente isso que será a nossa aula de hoje. Bora lá! Primeiro vamos entender o que é esse tal Sistema Solar. O Sistema Solar é um conjunto de corpos celestes que estão localizados ao redor do Sol e também o próprio Sol. O Sol mantém todos os corpos desses sistemas atrelados a si através de atração gravitacional, uma vez que o Sol é uma estrela e assim a sua gravidade é gigantesca. Em nosso Sistema Solar temos um total de 8 planetas e dentre eles está o nosso lar, a Terra. Hello! Nós vamos falar do que nosso Sistema Solar é composto. Para ser mais preciso, o Sistema Solar é composto por uma estrela, que é o nosso Sol, 8 planetas, que são Mercúrio, que não possui nenhuma lua, Vênus, que também não possui nenhuma lua, Terra, que possui a nossa querida Lua e apenas uma, Marte, que possui 2 luas, Júpiter, que possui 79 luas, Saturno, que possui 82 luas, Urano, que possui 27 luas e Netuno, que possui 14 luas. E também temos 5 planetas anões, que também têm suas luas. Ceres não possui nenhuma lua, Plutão possui 5 luas, Haumea possui 2 luas, Makemake possui 1 lua e Eris também possui 1 lua. E além disso, temos no nosso Sistema Solar o Cinturão de Asteroides, que é um arco de asteroides que fica localizado na região entre Marte e Júpiter, e o Cinturão de Kuiper, que fica localizado desde a órbita de Netuno até 7,88 trilhões de quilômetros do Sol, nos limites do Sistema Solar. E além disso temos a nuvem de Oort, recheada de subprodutos da formação estelar do Sol e que fica a uma distância de 50 mil unidades astronômicas, ou seja, quase um ano-luz. As partes mais externas da nuvem de Oort delimitam o limite cosmológico do Sistema Solar. Mas agora vem cá, meu povo, e de onde veio tudo isso? E é isso que nós vamos ver agora. Qual foi a origem do Sistema Solar? E agora a gente pega a nossa máquina do tempo e viaja a cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. A região do universo onde estamos atualmente estava ocupada por uma densa e quente nuvem molecular de gases e poeiras, a chamada nebulosa pré-solar. Devido a uma perturbação ocorrida pelo aumento de massa da região, essa nuvem começou a se contrair em um centro gravitacional. Conforme o centro gravitacional atraía toda a nebulosa para ele, ela começou a girar ao redor desse centro gravitacional e começou a se achatar. A quantidade de energia nesse centro gravitacional desencadeou uma série de reações nucleares, em que átomos de hidrogênio, hélio e vestígios de lítio deram origem a um núcleo estelar, ao que chamamos de protossol, corpo celeste que mais tarde viria a se tornar o Sol. E para vocês terem uma ideia, gente, o protossol corresponde a cerca de 99% de toda a massa da nebulosa pré-solar. O material restante da nebulosa ainda continuava em processo de rotação ao redor do protossol quando começou a resfriar e criar grãos sólidos. Nesse estágio, quando nosso Sistema Solar possuía cerca de 300 mil anos de vida, os materiais da nebulosa começaram a se condensar em determinados locais devido ao surgimento de campos gravitacionais, formando corpos chamados de planetesimais. E esses corpos de nome complicado deram origem aos protoplanetas, que seriam as primeiras versões de cada planeta. Essas formações ocorreram em 2 regiões do Sistema Solar, o Sistema Solar Interior e o Sistema Solar Exterior. Na região do Sistema Solar Interior, região entre o Sol e onde hoje se localiza o Cinturão de Asteroides, a alta temperatura permitiu a condensação de materiais como ferro, alumínio e níquel. Isso explicaria por que esses são os materiais mais abundantes no nosso solo terrestre. Por esses serem elementos mais raros e escassos na nebulosa, os planetas criados nessa região são menores. Nesse processo foram criados entre 50 e 100 protoplanetas. Nos próximos milhões de anos, esses protoplanetas passariam a colidir entre si, se fundindo e criando apenas os 4 planetas conhecidos nessa região,
os chamados planetas telúricos, que seriam Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Acredita-se que uma dessas colisões retirou as camadas externas de Mercúrio e uma outra criou a Lua. A Lua foi criada quando um asteroide mais ou menos do tamanho de Marte atingiu a Terra nesse processo de formação. Os detritos gerados nessa colisão ficaram orbitando o planeta Terra em formação. Conforme esses detritos iam se aproximando, eles iam se chocando, se colidindo, se fundindo e cada vez ganhando mais massa, atraindo os outros corpos presentes nesse arco. Foi então que, depois de um processo muito longo, todos esses corpos acabaram se unindo e se tornando o que a gente chama hoje de Lua. Enquanto no sistema solar interior os protoplanetas eram criados, no sistema solar exterior a temperatura era mais baixa, onde compostos de gelo permaneciam em estado sólido. Esses compostos formaram os protoplanetas do sistema solar exterior. E por serem muito mais abundantes do que os metais que formaram os planetas telúricos, permitiam um aumento muito grande de massa, criando um campo gravitacional capaz de capturar gases de hidrogênio e hélio, formando os gigantescos planetas jovianos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas sozinhos carregam cerca de 99% de toda a massa que havia restado da nebulosa após a formação do Sol. E na região entre Júpiter e Marte haviam surgido cerca de 30 protoplanetas. Porém, devido à sua proximidade com Júpiter, eles sofreram influência dos campos gravitacionais de Júpiter e Saturno, fazendo com que esses protoplanetas acelerassem sua velocidade a tal ponto que as colisões ocorridas naquela região não os unissem, mas sim os destruíssem. E esses destroços desses protoplanetas e dos materiais formados naquela região ficaram presos em poços gravitacionais gerados pela combinação da gravidade de Júpiter e do Sol, formando o cinturão de asteroides. Por outro lado, os materiais da nebulosa protosolar localizados no extremo mais afastado do sistema solar congelaram e criaram estruturas rochosas de amônia, metano e água congelada. Eles formam o que é conhecido como cinturão de Kuiper e é o delimitador do nosso sistema solar. O corpo celeste mais famoso desse cinturão é o planeta anão Plutão. Hello! E você pode saber um pouco mais se você voltar no nosso vídeo sobre categorização de corpos celestes, que está no card ali em cima. E não pense que isso é só uma ideia que surgiu, existem evidências que fortalecem essa teoria, e elas foram obtidas através da observação. Todos os planetas têm órbitas de mesma direção e praticamente coplanares, ou seja, estão no mesmo plano de órbita. Os planetas mais próximos do Sol são formados por materiais com ponto de fusão muito mais alto, enquanto os planetas mais distantes são formados por materiais gasosos. A datação de vários materiais do sistema solar apontam que a Terra e os outros corpos do sistema solar têm praticamente a mesma idade, e a existência de meteoritos, dos cinturões de asteroide e de Kuiper, asteroides e cometas, bem como observações de crateras de impacto em Mercúrio, na Lua e em Marte, apontam tudo para essa origem. E é assim que nós temos a teoria científica mais aceita para a formação do sistema solar. Espero que essa aula tenha deixado mais claro o que é nosso sistema solar e como ele foi formado, e ajude você nos seus estudos. Se você perdeu alguma aula anterior, entre no canal e acesse as aulas que nós tivemos anteriormente, onde falamos sobre a história da astronomia e sobre categorização de corpos celestes. Muito obrigado pela presença de vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!